Olá, vizinhos seguidores do X-Pirotadas, olha aqui eu mais uma vez, o Jonatas Holanda, gravando agora a review dos anos 90 do programa X-Pirito. Eu pensei em gravar um vídeo só, todas as temporadas de 90 a 95, mas as anotações foram tantas que eu resolvi separar por etapas. Então hoje a gente vai fazer a review da temporada de 90 e 91. A 90 são poucos episódios, a temporada de 1990 é uma das que tem menos episódios do programa X-Pirito, então dá para juntar com a temporada de 91 e fazer uma coisa só. Eu tenho aqui as minhas colinhas aqui, deu mais ou menos 6 páginas, ou seja, 3 folhas, frente e verso. Estou segurando o microfone aqui perto da boca porque eu não sei como é que vai ficar o resultado com esse microfone novo que eu comprei, não sei se vai pegar o vento do ventilador. E se eu colocar ele aqui na lapela, o áudio não fica tão bom como aqui, falando aqui de frente. Então eu vou segurar o microfone e vou ficar falando aqui para não atrapalhar as minhas impressões sobre a temporada de 1990. Sem mais delongas, para o vídeo não ficar muito comprido, vamos começar. Primeiro eu quero deixar claro que eu estou assistindo ao programa X-Pirito aos anos 90 dublado. Então, estou priorizando dublagem. A dublagem da Gota Mágica, que foi a que o SBT mandou fazer em 99, 2000. É a que tem mais episódios, mas tem episódios que não temos acesso à dublagem da Gota Mágica, e aí eu tô assistindo com a dublagem da BKS, que foi a que a CNT Gazeta fez em 97 para exibir lá na época. E eu sei que na temporada de 95 tem episódio que não tem nem a dublagem da Gota Mágica, nem a dublagem da BKS, mas tem a dublagem da Gabi, que foi usada nos DVDs, que eu então também vou ter que assistir, mas ainda não cheguei em 95. Então, tô priorizando dublagem. Vez por outra, tem episódio que não tem dublagem nenhuma, e aí eu assisto em espanhol. Então, temos que ter em mente que essa review está sendo feita na temporada dos anos 90, né? Temporada de 1990 e 91, dublado. Não tô assistindo tudo em espanhol ainda. Talvez, quando eu terminar todos os anos 90, eu volte para 1990 e assista em espanhol. Muito provavelmente. Mas, por enquanto, com a dublagem, priorizando a Gota Mágica. Então, algumas informações que eu vou dar tá relacionada à dublagem, outras tá relacionada ao original também, porque às vezes eu tenho dúvida se foi dito isso realmente no original, aí eu vou assistir em espanhol o trecho para ver se é, enfim, eu fico indo e voltando. Mas vamos lá. 1990. A narração da abertura faz falta na dublagem. Assistir dublado é ruim porque não é o texto original de Chespirito e às vezes mal adaptado. Isso aqui foi uma coisa que eu escrevi logo no começo para não perder o fio da meada, para a gente ter em mente isso. A dublagem ela escolheu usar a música de abertura que no original só foi usado a partir do final da temporada de 93. Eu ainda nem cheguei a ouvir essa música ainda no original. Vocês sabem que a música de abertura do programa X-Pirito é o tema do Chapolin, né, adaptado, e no finalzinho da temporada de 93, X-Pirito muda para ficar daquele estilo clássico que a gente conhece, mas a dublagem pegou essa música de abertura, para colocar desde a temporada de 90. E a narração da abertura faz falta. Na dublagem da BKS, o Sérgio Galvão faz a narração. Este é o programa número 1 da televisão humorística. Ele vai lá, né? A narração lá. Não, essa é a narração do Chaves. Mas ele vai lá. Chespirito, o Florim da Mesa. Ele faz a narraçãozinha dele. Infelizmente, na Gota Mágica, essa narração faz falta. Às vezes, só tem o Cassiano Ricardo dizendo as novas aventuras do Chaves, que nem é a aventura de Chaves. Quando eu vejo que eu tô na temporada de 93, que só tem Chaveco, e eu escuto as novas aventuras do Chaves, vai me dar uma gastura, uma decepção tão grande. Então, a narração da abertura faz falta, sinto falta do Gabriel Fernandes narrando, e assistir dublado é ruim, porque não é o texto original do Chespirito. A Gota Mágica traduz, adapta, a BKS também, né? E algumas vezes adapta, faz péssimas adaptações. Às vezes muda totalmente o sentido original do texto. E aí não tem como fazer um review, analisar o episódio, se não é o Chespirito que está falando ali, se não é uma coisa que saiu da mente, da boca do Chespirito ou dos atores do elenco do Chespirito. Então, às vezes, não vale a pena. Por isso que é interessante fazer uma análise também do original para analisar o que saiu da cabeça do rei. Mas, mesmo sendo dublado, ainda tenho aqui 6 páginas de review. Então, vamos lá. Começando.
Temporada de 1990, episódio 9. Então, os 8 primeiros episódios, nada me chamou muita atenção, pelo que eu me lembre. Continua a continuação dos anos 80. Basicamente é isso. Então, 1990, episódio 9, Chaves, o bolo que deu bolo. Chaves estreia roupa nova, aqui o deixa mais gordo. Aquelas fotos que tem do Chaves 90, né, do Chaves 90 na vila, com aquela camisa com as listras mais grossas, que deixa ele mais barrigudo, ela passou a ser utilizada a partir do episódio número 9, da temporada de 90, que é o episódio Bolo que Deu Bolo, que é aquele da confusão dos bolos lá no restaurante da Dona Florinda, que o Chaves deixa o bolo cair na privada. Então, até antes disso, o Chaves ainda usava a camisa dele com as listrinhas mais finas, que eram a mesma dos anos 80, né, que tinha a mesma pegada dos anos 70, de 77 para frente. Só que aí eu acho que para esconder o bucho, não sei, ele manda fazer uma de tricô com as listras mais grossas. E aí eu acho que acaba ressaltando o bucho dele. Se você pegar os sketches antes dele estrear essa camisa, ainda dá para dar uma disfarçada. Os sketches dele na escolinha, né? Dá para dar uma disfarçada. Mas quando ele pega essa roupa nova dele com as listras maiores, aí não tem jeito. Aí o fã brasileiro do Chaves começa a chorar, Chaves velho, não gosto, prefiro o original, é decadente, aquela putaria de sempre. Então ele passa a usar essa roupa no sketch do Bolo que Deu Bolo, que é o 9º episódio, né? É um sketch que faz parte do 9º episódio da temporada de 90. Beleza. 1990, episódio 10, Chaveco. Engraxates ou ladrões? Primeiro contato de Moisés Soares com a obra. Então, Moisés Soares, que agora que eu tô assistindo a temporada de 93, tá brilhando como seu Cecílio, ele tem o primeiro contato dentro da obra do Chespirito nesse 10º episódio da temporada de 90, que é o episódio Engraxates ou Ladrões. Se não me falha a memória, ele faz um dos hóspedes do Seu Lúcio, o antigo patrão do Chaveco interagindo com o futuro do patrão do Chaveco. E aí ele tem esse primeiro contato. Em 91 ele volta a aparecer também, fazer participações como hóspedes, diferentes hóspedes no Hotel do Seu Lúcio. Mas o primeiro contato dele com a obra é no episódio Engraxates ou Ladrões, que é o episódio 10 da temporada de 90. Muito bem. 1990, episódio 16, Doutor Chapatin, Acudam o Toureiro. Diz o nome da enfermeira Ninha, mas só na dublagem, no espanhol de somente Senhorita. Pronto. Na dublagem da Gota Mágica, eu até já postei esse trecho várias e várias vezes no perfil. O Dr. Chapatin, quando ele pede para a enfermeira aplicar a injeção no toureiro, no esquete Acudam o Toureiro, ele chama ela de Aninha. Aninha, pode seguir com o procedimento. Aí ela vai aplicar as injeções no toureiro como se estivesse toreando, né? O final do esquete é esse. Aí eu fui lá no original para ver se realmente ele fala Aninha ou Ninha, para justificar esse nome Aninha. Mas ele só fala senhorita. Senhorita pode seguir com o procedimento. Então, no original, o nome dela não é Aninha. Eu lembro que, em review de temporadas anteriores, no original, o Dr. Chapatin chama ela de Pedrita. Não sei se vocês lembram, não lembro qual é a temporada, mas tem um review de uma temporada minha que o Dr. Chapatin chama ela no original de Pedrita. Aí eu não sei, né? Mas Aninha é o nome dela só brasileiro. É oficial, né? Porque é Gota Mágica, é do SBT. Aninha é tão oficial como Chiquinha. Foi o nome que deram, foi dado à dublagem. Então eu considero oficial, mas não é original. Oficial, mas não original. Gostaram? Inventei essa agora. Muito bem. 1990, episódio 19. Olha só como eu tô saltando, né? A temporada de 90 eu não vi quase nada muito interessante. 1990, episódio 19, Botijão e Confusão, parte 2. Miguel Pissarro, o ator Miguel Pissarro, faz uma participação especial, interpretando Tripa Seca. E no original também é Tripa Seca. Eu pensei que fosse coisa da dublagem, mas no original também é mencionado o nome Tripa Seca. Então o Chespirito reaproveita o nome do temido bandido, que nesse episódio não é um temido bandido, é um ladrão, amigo do Chaveco, mas não é tão perigoso quanto o Tripa Seca do Ramon Valdez. E ele tem o mesmo estilo de se vestir, terno escuro, gravata. E o ator também é magrinho. Lembra, inclusive, você lembra a fase inicial do Ramon Valdez como Tripa Seca? Então o Chespirito ele aproveita as semelhanças físicas do ator
e bota esse nome no personagem. Então o X-Espírito ele reaproveita o nome do personagem que ele criou, Tripa Seca, para o Ramon Valdez, e coloca para esse ator interpretar o Miguel Pissarro. Mais pra frente, na temporada de 93, que eu tô assistindo agora, ele vai reaproveitar o nome Quarrinais, que na dublagem da Maga virou quase nada, mas que na dublagem da Gota Mágica virou Coalhada. Quarrinais, Coalhada. Que era o vilão do Carlos Villagrán, mas que numa temporada de 93 foi interpretado pelo Ramiro Orsi. Então, Tripa Seca aparece no episódio Botijão e Confusão, parte 2, interpretado pelo ator Miguel Pissarro. É interessante saber disso, né? Porque tem gente que fala, os personagens é único, não interpreta, não muda o ator, não pode mudar. Mas o espírito aí, nesses personagens secundários, ele tacou o foda-se e botou outro ator para interpretar um Tripa Seca. Ele jamais botaria um outro ator para interpretar um Seu Madruga, obviamente, né? Nessa temporada de 90, ele poderia ter colocado Miguel Pissarro para interpretar um Seu Madruga, por que não? Na Vila, ou no Seu Madroga, mas não fez. Então tem personagens que ele acha que são únicos, que são insubstituíveis, né, os atores, mas tem outros que são coadjuvantes que ele não vê problema em substituir. E nesse caso do Tripa Seca, ele substituiu. Tudo bem. 1990, episódio 21, Chaves, faltou água na vila e todo mundo entrou pelo cano. É a última aparição de Dona Neves. Isso aqui também é interessante. A última aparição de Dona Neves em Chaves, né? Na temporada seguinte, ela aparece, em 91, do sketch do Dr. Chapatin, lá na história lá no cinema, né? Que eles vão ao cinema. E em 92, ela também aparece no sketch do Dr. Chapatinho, o Diabo que te carregue, o médico que te carregue. Mas nos despedimos de Dona Neves na vila. Última vez que a bisavó da Chiquinha aparece, e ela só aparece com uma participaçãozinha especial. Já tinha sumido, né, na verdade, para bem da verdade. A última aparição de Dona Neves em Chaves tinha sido 5 anos antes, na temporada de 85, no episódio... É 85 ou é 86? É 85. No episódio do primeiro dia de aula, né, que o Jaiminho vira professor lá, no lugar do Seu Madruga, no lugar do professor Girafales. Então, no episódio do primeiro dia de aula de 85, a Dona Neves vai deixar a Chiquinha na escola. Então, e antes disso, a última aparição dela tinha sido em 83. Então, ela foi sumindo gradativamente. Ela foi bem ativa na temporada de 80, né? Na temporada inicial, antes de existir Jaiminho, antes do Seu Madruga voltar. Aí, em 81, Ramon Valdez ficou no lugar, teve aquele encontro da Dona Neves com o Seu Madruga, ppp, popopô. Aí, em 82, Ramon saiu, ela voltou de novo a aparecer com frequência, só que aí apareceu o Jaiminho para ficar no lugar do Seu Madruga. 83, ela apareceu vez por outra, até que foi diminuindo a participação dela. 84 não apareceu, 85 só apareceu nesse episódio de 40 minutos, do Jaiminho Professor. E 5 anos depois, em 1990, no episódio 21, Faltou Água na Vila, é a última aparição de Dona Neves na vila. Nos despedimos de uma personagem tão querida e tão maluquinha, né, na vila do Chaves. E fora da obra do Chespirito, ela ainda apareceria no filme La Chilindrina en Apuros, que é o filme da Chiquinha, em 94, né? Mas vamos lá. 1990, eu tô sob efeito de antialérgico, então dá um desconto aí. 1990, episódio 22, Chaveco, Hospital do Barulho, parte 1. A Casa dos Ladrões começa a aparecer com melhor aspecto. Então, a Casa dos Ladrõezinhos, que nos anos 80 era toda derrubada, reboco caindo, casa de pobre mesmo, né? Que o Espírito queria deixar bem claro que os ladrões eram pessoas de baixas condições, de pouquíssimas condições. Ela vai melhorando, vai dando um upgrade. Então, o que era antes toda quebrada, rachada, que tinha um aspecto assim, de pobreza, vai melhorando até, lógico, não vai virar uma coisa chique, mas vai ficar uma coisa humilde, mais bonitinha, ajeitadinha. A casa da Chemotrofe do Botijão vai ficando com um aspectozinho melhor, mais arrumadinho, sem rachadura, sem reboco aparecendo, né, sem o tijolo aparecendo. Então, vai melhorando, eu pude observar isso. Eles foram ficando menos paupérrimos, por assim dizer. No mesmo episódio, Hospital do Barulho, parte 1, que é o episódio 22 de 90, Sargento Refúgio começa a falar de sua mãe, que antes era falecida. Aqui nesse episódio, ele fala que fez uma lista de compras para ela. Então, em alguns episódios anteriores, o sargento falava que a mãe dele já era falecida. Só que nessa... Eu tenho medo de mexer o microfone e fazer zoada. Só que aí, nessa temporada,
ou a partir dessa temporada, porque em episódios seguintes, até na temporada de 93 eu tenho observado isso, ele vai falando muito da mãe dele, que mora com a mãe dele, e tem um episódio até que ele compra uma máquina de lavar, dá pra mãe dele. Então a mãe dele ressuscitou, o espírito ressuscitou a véia, ressuscitou a mãe dele, que em temporadas anteriores já era morta. Igual que ele fez com a dona Eleutéria, a mãe do Botijão, que em episódios anteriores, de temporadas anteriores, a mulher já estava morta, mas aí aparece belíssima e gordíssima, interpretada pelo Edgar Vivar, como a gente vai ver mais pra frente ainda nesse vídeo, né? Que é 90 e 91, tudo junto. Então, a mãe dele tá viva, a mãe do Sargento Refúgio. Tudo bem, primeira página já foi, aí só falta mais uma página, já acaba 90. Mas já tem o quê? 16 minutos de vídeo. Mas vamos na fé. 16 minutos por página vai durar mais de 1 hora esse vídeo aqui. Ainda no mesmo episódio, o Hospital do Barulho, parte 1, o personagem do Chofro Padilha, que é o filho do Jaiminho, né, o filho do Raul Padilha. O Raul Padilha, Jaiminho, é o Raul Chato Padilha, e o filho dele é o Raul Chofro Padilha. Nesse episódio, o personagem se chama Boa Vista Cegueta. Lembro que no original é só Boa Vista. Anos depois, o espírito usaria esse nome para o seu Cecílio. Realmente, em 93, o seu Cecílio se chama Cecílio Boa Vista porque é um trocadilho com a visão dele que não é muito boa, né? Os óculos fundo de garrafa. E o personagem do Chofro Padilha, na verdade, eu não lembro se é o personagem do Chofro Padilha, porque eu lembro que nesse episódio tem um cara que tá querendo matar o cara que fez uma cirurgia errada na sogra dele. E ele só se lembra que o cara se chama Boa Vista. Mas eu acho que é o personagem do Chofro Padilha mesmo, que também usa fundo de garrafa. Ele tá usando um fundo de garrafa e ele se chama Boa Vista Cegueta. Mas esse Cegueta aí é um adendo da dublagem. Porque no original é só o Dr. Buena Vista. Fazendo um trocadilho, né? Fazendo alusão. E futuramente ele usaria esse nome Boa Vista pro hotel, que é o Hotel Boa Vista e o Hotel do Seu Cecílio. Mas achei interessante mencionar isso. 1990, episódio 24, Chaveco, o direito de não nascer. Sargento Refúgio disse que Botijão não podia ter filhos. Então, isso justifica o fato de Chimotrufa e Botijão não ter tido filhos. Pelo que o sargento disse, o Botijão era estéril, não podia procriar. Pode ter sido o meio que o X-Espírito justificou o fato do casal não ter filhos, apesar da Chimotrufa ser muito maternal, né? Ela queria muito menino para cuidar. Agora na temporada de 93 ela queria, porque queria cuidar de uma meninazinha que ficou lá no hotel. Então, apesar da Chimotrufa ser muito maternal, eles não puderam ter filhos. E é explicado nesse episódio o direito de não nascer, que é porque o Botijão que era estéril, segundo o Sargento Refúgio. Muito bem. Uma coisa que eu pude observar, eu já estou no episódio 24, né? Então já tem 24 episódios aí, entre sketches e episódios de 40 minutos do Chaveco, que a dublagem ficava alternando o nome da Dona Cotinha. Eu pensava que a Gota Mágica tinha deixado só Dona Cotinha e pronto, o que é ótimo. Eu prefiro Dona Cotinha porque é uma coisa mais próxima da nossa realidade. Mas a dublagem da Gota Mágica também chamava ela de Dona Natita, igual a da BKS. E em outras ocasiões chamava de Maricota Natita, que é ótimo ainda, né? Porque juntou o original com a adaptação, ficou ótimo. Dona Maricota Natita, Dona Cotinha, Dona Natita. Então, o que eu pude observar nessa temporada de 90, que a Gota Mágica alternava. Ora chamava de Dona Cotinha, ora chamava de Dona Natita. E chegou a chamar de Dona Maricota Natita, que é ótimo, é bárbaro, é perfeito. Mas eu sou Tim Dona Cotinha. Dona Cotinha caiu como uma luva para Angelina. Isso é brasileira. Tudo bem. 1990, episódio 28. Olha, já tô no último episódio, já acabei de 90. Chapolin, o mistério do semistério. Florinda sai de cena, protagonismo da Maria Antonieta. Então, um dos últimos episódios, eu acho que não é o último, tem outro depois desse, é o penúltimo, né, esse do Chapolin. O mistério do semistério. É o penúltimo episódio da temporada. Nesse episódio, a Florinda Mesa já não participa mais. Ela sai do elenco, ela se retira do elenco para poder se dedicar às gravações da sua novela Milagro. Não só as gravações, né? Mas, sei lá, roteirizar, dirigir. Não, quem dirigia era o marido. Mas produzir a novela Milagro e Magia. Milagre e Magia, que é dela, né? Que ela protagonizou, enfim, fez tudo lá.
Então, ela vai passar um tempo fora do programa X-Espírito, saiu no final de 90, vai passar até boa parte da temporada de 91 fora. Nós descansamos um pouco da imagem da Florinda em tudo que é episódio do programa X-Espírito. Maria Antonieta volta a ser a protagonista, como era no começo dos anos 70, antes dela sair do elenco, volta a ser a mocinha em perigo do Chapolin. Já nesse episódio do Mistério do Semistério, ela revive a camponesa simples de nobre coração que vai todos os dias ao bosque recolher lenha, que em outras ocasiões foi a Florinda Messa, e aqui ela vive essa personagem. E aí é ótimo. A temporada que a gente vai falar agora de 91 já é uma das minhas favoritas por causa disso. Sem Florinda Messa, enchendo o saco, Maria Antonieta brilhando em quase todos os sketches e episódios, mais participação da Angelines Fernandes. A gente fez um detox de Florinda Messa a partir de agora. Então, 1990, episódio 28, O Mistério do Semistério, né, do Chapolin, não tem mais Florinda. Vamos descansar um pouco na imagem dela, que é uma coisa que eu chamo assim de reparação histórica. Botei até aqui no papel, uma reparação histórica. Vou dar o protagonismo de volta para Maria. Aí eu terminei aqui o papelzinho, as anotações, escrevendo isso. A temporada de 1990 é a menor do programa X-Espírito, com apenas 29 episódios. Por quê? Então eu fiz algumas pesquisas, né? Eu conversei muito com James Revolt. Ave Maria, se não existisse James Revolt, o X-Pirotada não era nada. E o James Revolt também andou conversando com outros amigos nossos em comum. Cássio Ferreira, do perfil X-Espírito Collection, do blog La Chicharra. Também conversei com o Igor Borges sobre o assunto, para a gente tentar saber por que a temporada de 90 tem tão poucos episódios. O programa X-Espírito, geralmente, cada temporada tem cerca de 40 episódios, 40 e poucos episódios. Mas 1990 só tem 29 episódios. Por quê? Primeiro eu pensava que a Copa do Mundo de 1990 tinha alguma coisa a ver, né? Que tinha jogos, dias de segunda, sei lá, que pudessem interferir ou atrapalhar a exibição do programa X-Espírito. E aí, isso foi descartado. A Copa não interferiu, o programa X-Espírito. Segundo as teleguias do Cássio Ferreira, o programa X-Espírito foi exibido toda segunda-feira. Nada foi de diferente. Então, não foi por causa da Copa do Mundo. Pensei então que eram episódios perdidos mundiais. Então não era possível que a temporada de 90 ter quase metade dela ser de episódios perdidos mundiais. Por que seria 20 episódios perdidos mundiais? Quase 20. Também não faria sentido. Então, a conclusão que a gente chegou aqui, segundo as teleguias, né, as especulações, é porque foi na época que o X-Espírito começou a pré-produção da novela Milagro e Maria, da Florinda Messa. Então, ele se dedicou à direção da novela, ele dirigiu a novela, e houve uma pré-produção, né? E aí, provavelmente, ele reduziu o seu trabalho pela metade. O James Revolt me alertou uma coisa que eu nunca tinha reparado nisso. As datas das exibições desses episódios da temporada de 90, a gente sabe essas datas porque quando o programa X-Espírito esteve na Amazon Prime, né, na Prime Video, tinha a data da exibição original. O episódio tal foi exibido no dia tal, o episódio tal foi exibido no dia tal. Então, os episódios, a cada 2 episódios, dava um salto de 2 semanas. Então, passava um episódio inédito, e aí o outro episódio inédito da temporada que a gente tem, a data é de 2 semanas depois. Aí outro, 2 semanas, outro, 2 semanas. Então, isso me fez perceber que ele trabalhou a metade do mês. Né? Vocês devem se lembrar que um mês tem 4 semanas. Então, eram 2 semanas de episódios inéditos, 2 semanas de reprises de temporadas anteriores. Foi isso provavelmente que aconteceu, aliás, quase certeza que foi isso que aconteceu. 2 semanas de episódios inéditos, 2 semanas de reprises. 2 semanas de inéditos, 2 semanas de reprise. Então, foi o que está escrito aqui. Provavelmente, por causa da produção da novela Milagre e Magia, os episódios inéditos eram alternados a cada 2 semanas, mas segundo as teleguias, os programas eram exibidos normalmente, semanalmente. Então, eram 2 inéditos, 2 reprises. Pronto, era isso. O Cássio mostrou até uma teleguia de um episódio, de uma data que não está nos episódios da temporada de 90, mas estava lá, o programa X-Espírito, 8 horas em ponto. Então,
Durante a temporada de 90, o programa X-Espírito foi exibido completamente, mas reduzido pela metade de episódios, porque era metade inédito, metade reprises. Então, eu acho que em vez dele trabalhar uma semana gravando os episódios, ele trabalhava meia semana, gravando 2 episódios, e aí o resto ele se dedicava à novela da esposa, né? A pré-produção. Que a novela foi estrear no ano seguinte. Então, assim nós terminamos a temporada de 1990 com essa informação aqui, que na verdade nem eu sabia. Eu jurava que tinha sido por causa da Copa do Mundo, mas graças ao James, ao Cássio, acho que ao Matheus Rolim também, a gente chegou a essa conclusão de que foi por causa da novela Milagro e Magia, Milagre e Magia. Muito bem, terminamos a temporada de 1990. Vou guardar aqui meu papelzinho e vamos agora para a temporada de 1991. 1991 tem mais coisa aqui para falar. Vamos lá, vamos embora. 1991, episódio 2. Olha aí, já começa no segundo episódio. O outro da temporada de 90 eu comecei do 9. Episódio 2, Chapolin e a Arma Secreta. Na dublagem, o país da história se chama Chavecolândia. As maravilhas da gota mágica, né? Mas no original soa algo como Paramericolândia. Eu ouvi algo assim, quando fala lá no original, fala Paramericolândia. E na dublagem, Chavecolândia. Achei interessante anotar isso, não sei porquê. Muito bem. 1991, episódio 5 do Chapolin também, Uma Morte Mal Morrida. O Sargento Refúgio diz que por 20 autógrafos do Chapolin ele consegue um da Chimoltrúfia. Pra que ele quer um autógrafo da Chimoltrúfia, se ele é amiga pessoal dele? Não é? Eu também pensei que isso era coisa de dar dublagem, fui ouvir no original, e no original o Sargento Refúgio diz a mesma coisa. E é o Sargento Refúgio porque no começo do episódio o inspetor lá, o detetive, chama ele de Refúgio. Então é o Sargento Refúgio, o Rubem Nagui interpretando o Sargento Refúgio, que é amigo da Chimoltrúfia, dizendo pro Chapolin que com 20 autógrafos do Chapolin ele consegue um da Chimoltrúfia. Que não tá no elenco, né? A gente tem que lembrar que agora 91 aqui, Florinda Mesa não está no elenco. Então talvez o fanatismo cego que o Chespirito tinha pela Florinda, né? O amor exacerbado, exagerado, tava botando ela aqui como protagonista, mesmo ela estando lá na novela, né? Sendo mencionada. Então, o Sargento Refúgio fala que consegue um autógrafo da Chimoltrúfia com 20 do Chapolin. Mas pra que ele quer autógrafo da Chimoltrúfia? Não era só pedir? Ele não sabe onde ela mora, não vai na casa dela e tudo? Não é amigo dela? E pra que? E ela nem é popstar, não era nem uma celebridade. Pra que ele queria um autógrafo da Chimoltrúfia? Não faz sentido. Eu vejo isso como um fanatismo cego do Chespirito pela Florinda. E achei interessante falar isso, né? Muito bem. 1991, episódio 7, que é o episódio da Nátia, que é um episódio do Chapolin, que é uma regravação do Aventuras em Marte. É um episódio muito bom, não chega aos pés do Aventuras em Marte, mas é bem engraçadinho. Rubem Aguirre de cabelo pintado. E aqui o Rubem Aguirre começa a fazer uma prática que ele leva até o final do programa Chespirito, que é vez por outra dar uma pintadinha no cabelo. Eu não sei se é por causa de trabalhos em outros filmes, porque nessa época ele gravava outros filmes. Mas acho estranho, né? Ele ter essa vaidade de pintar o cabelo, e ele, nessa época ele pintou de um tom de castanho, de caju. Não sei se era moda na época, mas ele aparece com o cabelo pintado. E eu acho que em episódios seguintes ele aparece até com lente de contato. Depois eu vou comentar aqui também. Mas é só isso. Da Nath eu pude observar só isso. O Rubem Aguirre com o cabelo pintado. Muito bem. 1991, episódio 9. Faltando aula no Dia da Criança. É aquele episódio de 40 minutos do Chaves, que faz uma junção de esquetes de episódios que fica um sarapatel. Faltando aula no Dia da Criança. Primeiro, quando é a parte do Dia da Criança, o Chaves fala que é segunda. Que é o dia ele fala, você não sabe que dia é hoje? O Chaves fala, hoje é segunda. E a dona Clotilde, hoje é algo mais que segunda? Aí ele fala, então é terça. Então o episódio se passa na segunda, mas depois falta aula no domingo. O episódio termina com eles faltando aula no domingo. Então a história durou uma semana. Mas não é isso que eu quero falar do episódio. Mas mesmo assim é interessante lembrar.
Última aparição da Casa 72. Então, esse é o último episódio em que aparece por dentro o cenário da casa de Seu Madruga, a casa de Dona Neves, a casa da Chiquinha. Esse episódio é o último. Nunca mais, a partir disso, veremos a casa da Chiquinha por dentro. Que, por sinal, já estava um tempo que estava sumida, já fazia um tempo que não aparecia. Mas apareceu agora nessa temporada de 91. Na verdade, eu não lembro a última vez que tinha aparecido. Acho que foi 89. E olha lá, eu acho que não foi nem 89, não. Na temporada de 90 não aparece, na temporada de 89 eu não lembro. Mas a última vez é aqui nesse episódio, faltando aula no dia da criança. Última aparição da casa 72 por dentro. Neste episódio de 40 minutos e no sketch seguinte, que é o Me Dê Uma Luz, o cenário da vila está bem diferente do que estamos acostumados a ver. Então a cenografia mudou o cenário da vila nesse episódio de 40 minutos, do Faltando Aula no Dia da Criança. E no sketch do Chaves, que é o Me Dê Uma Luz, que é o do Jaiminho Eletricista, que foi o primeiro que eu vi do Clube do Chaves em 2001. Eu tenho um carinho muito grande por esse sketch. Eu amo de paixão, porque foi o primeiro contato que eu tive com o Chaves 90, né? O Chaves anos 90. E o cenário é bem diferente. A janela da Dona Clotilde é bem mais afastada da porta, né? Porque nos anos 70 a janela é quase pregada com a porta. O tom do vermelho das paredes é um tom de vermelho diferente. As janelas, os quadradinhos das janelas são menores e tem mais quadradinhos. As portas e as janelas são mais escuras. A escada também é diferente, um tom de cinza com vasinhos de flores. Eu sei que todo o cenário desse episódio, Faltando Aula no Dia da Criança, é diferente e, apesar de ser diferente, eu gosto. É um dos meus favoritos. Esse cenário desse episódio, junto com o cenário de 78, tá pau a pau entre os meus cenários favoritos. E vocês sabem que de cenário eu entendo, né? Quem vai lá no Facebook sabe que tem um álbum dedicado só aos cenários dos programas de X-Espírito, sabe o quanto eu passei noites acordado mexendo no Photoshop, mudando algumas imagens para deixar só o cenário para a gente analisar. Cenário por cenário, temporada por temporada. Então esse cenário me chamou muita atenção, é um dos meus favoritos. Mas só existe nesse episódio de 40 minutos, do Faltando Aula no Dia da Criança, e no sketch Me Dê Uma Luz, do Chaves. Muito bem. Eu tô falando muito bem, meu vício agora de linguagem. 1991, episódio 15, Chaves, Enfermeiros, Trapalhões, última aparição do apartamento do Jaiminho. Então, o apartamento do Jaiminho, que pro público brasileiro, pro fã brasileiro de Chaves, para muitos ainda é uma incógnita, muita gente até hoje nunca viu esse apartamento, mas para a gente que estamos familiarizados com a obra do X-Espírito, a gente já sabe como é, né? A última vez que ele aparece é nesse sketch Enfermeiros Trapalhões. Agora, recentemente passou o episódio do Chapolin na Vila, de 88, no SBT, e aparece esse cenário por dentro. O que tinha de fã brasileiro de Chaves comentando, nossa, eu nunca vi esse cenário, nossa, é a primeira vez que eu tô vendo. Mas a gente aqui que já tá feio e velho, né, já tá habituado com esse cenário, acha normal. E aqui nesse sketch, que é o 15º episódio da temporada, episódio 15 de 91, a gente se despede desse cenário também. E aos poucos a gente vai se despedindo, né? Da vila, depois da escolinha. É uma coisa gradativa. É importante a gente ter isso aqui em mente. 1991, episódio 20. Chaves, pior a emenda do que o solado. Que é um episódio de 40 minutos do Jaiminho Sapateiro. Pior a emenda que o solado. Mais uma despedida. Nós nos despedimos aqui do Sr. Barriga. Então, este é o último episódio com a participação do Sr. Barriga. A gente assistindo assim, quando tem isso em mente, dá uma agoniazinha, um tristezinho saber que ele não vai mais aparecer, que ele é uma despedida. Quem assistiu na época não tinha nem ideia, né? Do mesmo jeito que não tinha ideia que seria a última aparição da casa do Jaiminho, a última aparição, enfim, seja do que for. Mas o Sr. Barriga, de todos os moradores da vila, foi o primeiro a desaparecer, foi o primeiro a não aparecer mais. Então, episódio 20, pior a emenda que o solado, última aparição do Sr. Barriga. 1991, episódio 22, Chaves, Objetos Emprestados. É uma reprise de 87. Nesse episódio 22, se não me falha a memória, tudo é reprise. O episódio todo são sketches de reprises, eu acho que de 87, 88. Tem o episódio do julgamento do Dr. Chapatin, de 88. Tem o episódio do Pancados Maluquinhos na Televisão, de 87.
e tem um das Memórias do Velho Capitão, do Chapolin, de 87, tem esse aqui, os Objetos Emprestados, do Chaves, de 87. E aí é uma reprise de uma temporada que é quantos anos? 87, 88, 89, 90, 91, 5 anos antes. Isso é o bom da matemática, né? Contando no dedo. E aí, vendo a reprise, a gente nota a diferença do aspecto físico do elenco. Quem acompanha, né? O fã brasileiro de Chaves adora falar do Chaves velho, do Chaves gordo, que não gosta dos episódios. Mas quem acompanha o programa Chespirito cronologicamente não sente essa diferença. Não sente. Eu tava assistindo, comecei 80, bem bonitinho. 80 ainda é igualzinho aos anos 70, né? Ainda tá lá com o mesmo porte físico dos anos 70. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, sem ter reclamado do aspecto físico do elenco, do envelhecimento do elenco. Porque eu não tava voltando, não tava olhando para trás, tava assistindo cronologicamente um depois do outro. Aí ele vai estar com essa reprise de 87 na temporada de 91. E aí a gente sente a mudança, o envelhecimento do elenco de Chespirito, sobretudo do Chespirito, mas também dos atores mais maduros, do Raul Padilha e da Angelines Fernandes. A gente sente demais a agilidade, até a dublagem fica diferente, cara. Até a Helena Samara, ela faz, se você pegar, por exemplo, um episódio de 91, esse, por exemplo, Me Dê uma Luz, não, que ela mal fala, ela mal aparece. Mas se for pegar o do Jaiminho Desafio o Seu Barriga, ou então aquele do Temperos Indigestos, e for ver a Helena Samara dublando a Angelines nesses esquetes, e ver a Helena Samara dublando a Angelines nesse esquete aqui de 87, dos Objetos Emprestados, você vê que ela muda a voz. Fica até mais parecido com a da Maga. Então, a dublagem muda, as falas dos atores são mais rápidas, são mais ágeis, porque eles vão ficando mais velhos, vão falando mais devagar. Então você nota a diferença. Eu não tinha notado até então, porque eu nunca não tinha assistido ainda nenhuma reprise. Nas temporadas em espanhol, às vezes tinha programas que eram reprises de temporadas anteriores, mas como eram reprises, eu não assistia, eu pulava. Mas essa daí, como tinha dublagem, eu resolvi assistir. Aí pegou pra mim, né? Eu comecei a notar a diferença da agilidade dos atores veteranos. Tá escrito aqui, até a dublagem fica diferente. E agora, eu tô em 93, agora eu tô assistindo, esse aqui é o review da temporada de 91, mas eu tô assistindo 93, e em 93 tem reprise de 90 e mais uma vez o baque também. É uma coisa de louco. Mas é interessante, mas não me incomoda, né? Isso aí é o fã brasileiro de Chaves, que é chato pra um caralho, que fica reclamando de barriga cheia. É interessante ver, e para mim é um prazer, foi um privilégio acompanhar o envelhecimento, o amadurecimento desse elenco que eu gosto tanto. Mas foi difícil, foi um choque assim para mim. Um choque não, né? Não. Mas eu tive uma coisa estranha, tive uma sensação estranha. Deixa eu ver mais. Foi uma sensação estranha rever essa reprise de 87 na temporada de 91, por causa da diferença física dos atores. Angelines mais magra, mais ágil, enfim. Queria deixar isso claro aqui para vocês. Muito bem, vamos virando a folhinha aqui. Em 1991, episódio 23, Chapolin, da Bola de Cristal. É um episódio de 40 minutos do Chapolin. Maria Antonieta já não participa. Então aí já começamos a nos despedir do protagonismo da Maria Antonieta. Florinda ainda não está de volta, mas a Maria também já não participa. Nesse episódio, a mulher Angelines, que faz a esposa do Raul. E é o episódio 23. Então, a Maria foi protagonista de 22 histórias de 91, mais os dois episódios finais de 90. Então, 22 mais 2, 24. Maria foi protagonista de 24 episódios. Sendo do Chapolin, sendo do Dr. Chapatin, sendo do... Dr. Chapatin não, mas do Chaves, né? Mas ela aparece, Dr. Chapatin também. Foi bom, né? Enquanto durou. Vale ressaltar uma coisa que eu ainda não tinha falado aqui, mas não custa nada falar, que até então o Chaveco sumiu, né? A Florinda Mesa saiu do elenco para fazer a novela Milagro e Márria,
como não tinha chimoltrúfia, até então o Chaveco tinha sumido. Eu esqueci de falar isso, né? Mas eu tô falando agora. Então, quando a Florinda sai do elenco para se dedicar à novela, o Chaveco some. E no episódio 24 da temporada de 91, Chaveco volta. A turma do Chaveco volta todo mundo. Volta o Chimoltrúfia, enfim. Então, 1991, episódio 24. Começa a saga de episódios do atentado ao delegado. É uma saga de 3 partes. Somente as 2 primeiras a gente tem acesso à dublagem. Na parte 3 tem dublagem da Gota Mágica, mas ninguém sabe onde tá, ninguém viu, mas tá lá no SBT guardada. E voltam os caquitos, voltam os ladrõezinhos. 1991, 24, atentado ao delegado. Los Caquitos e Chimoltrufia voltam com roteiro inédito. Então não é regravação de nada, voltam com roteiro inédito. Chespirito aparece somente aos 20 minutos do episódio, e até o momento era até dispensável. Então a gente vê o quanto ele deu protagonismo dos Caquitos para Chimoltrufia, quando a gente vê a turma do Chaveco, que o Chaveco é totalmente dispensável. Em 95 tem um sketch do Chaveco, que é o da hidrofobia, que ele nem participa. Então, a dona da porra toda na turma do Chaveco é a Chimoltrufia, pelo menos pro Chespirito, que era cego, encantado por ela, né? E se divertia muito com a Chimoltrufia, que é engraçada, que é muito boa, mas eu considero que o conjunto é melhor. Então, na parte 1 do atentado ao delegado, o Chaveco só aparece na metade do episódio, que é os 20 minutos do episódio. Muito bem. Chaveco diz que faz 2 dias que não rouba, mas isso é erro da dublagem. No original, ele diz que faz muito tempo. Eu notei isso. Ele conversando com a Chimoltrufia, e aí a Chimoltrufia acusando ele de roubar, e aí o Chaveco disse que fazia 2 dias que não roubava. Só que eu fiquei, vale 2 dias? Fui no original. No original ele disse que faz muito tempo que não rouba, que era uma pessoa honesta. Então isso foi falha, foi erro da dublagem. Mais uma vez a Gota Mágica dando um bola fora. O bandido atira no delegado por trás, mas ele é ferido na frente. Ué! Na cena é isso. O bandido tá com um revólver atrás, o delegado tá andando, ele atira pelas costas, mas quando a câmera pega o delegado caindo, o delegado segura assim um braço e aí cai. A não ser que a bala tenha atravessado, né? Foi um negócio tão feio que a bala acabou atravessando. Mas eu não entendi isso. O homem atira pelas costas e a bala pega pela frente. As coisas do Chespirito que a gente não consegue compreender. 1991, episódio 25, é a parte 2 do atentado ao delegado. Botijão atende o telefone e diz... Gente, o ventilador está atrapalhando, mas se eu desligar o ventilador, eu vou morrer aqui nessa sauna. Morar no Nordeste é isso. Botijão atende o telefone e diz que é a casa do delegado Rodrigues. Erro de tradução, no original é Morales. Então, mais uma vez, a Gota Mágica fazendo merda aí. Em outro episódio, também chamam ele de delegado Rodrigues, mas é coisa da dublagem. É delegado Morales. No original é dito delegado Morales, mas aqui o Botijão, na dublagem, fala delegado Rodrigues. Muito bem. Parece que além de pintar o cabelo, Rubem Aguirre está usando lentes de contato. Falei para vocês antes, né, que eu tinha tido essa impressão. Não sei se era moda na época, não sei se era para algum filme, eu não sei se é porque ele era metrosexual, vaidoso, mas além de estar pintando os cabelos, ele aparentemente, eu acho, parece que ele está usando lente de contato. Besteira, né, colocar isso, mas achei interessante colocar. 1991, episódio 26, parte 3 do atentado ao delegado, que nós não temos dublagem, assisti em espanhol. Vendo em espanhol, pois a dublagem é inédita. Será por conta do flashback do Ladrão da Vila, de 82? Fiquei matutando isso. A parte 3 ela é inédita, a dublagem, não temos dublagem, e o Chaveco fica contando para um cara lá, para um mendigo. Eu acho que ele conta como quando eles deixaram de ser ladrões. E tem um flashback do episódio, O Crime Não Compensa, de 87, que é quando eles deixam de ser ladrões. E é um flashback de um flashback, né? Porque ele vai contando e vai passando o flashback do episódio de 87 do Chaveco. E dentro do episódio de 87 do Chaveco, passa cenas do episódio Ladrão da Vila, de 82 do Chaves.
Então é uma coisa dentro da outra, um flashback dentro de um flashback. Se bem que o Ladrão da Vila não é flashback, né? Eles estão vendo na TV. Mas mesmo assim, é um episódio de 91 que faz flashback de 87 que mostra o episódio de 82. Aí eu fiquei pensando, será que a dublagem desse episódio é inédita por causa do Ladrão da Vila? Não sei, pode ser uma coincidência, pode não ser, não sei, pode ser besteira, mas isso aumentou a minha vontade de ver esse episódio dublado, né? Ter um contato com um pedacinho dos anos 80, do começo dos anos 80, do programa X-Espírito, com a dublagem da Gota Mágica, para ver se ficaria legal. Então, espero que algum dia esse episódio venha à luz. Espero demais que esse episódio venha à luz, a dublagem desse episódio venha à luz algum dia. Achei interessante colocar isso. Muito bem. Primeira folhinha da temporada de 91 foi-se. Vamos agora para última, né? Terceira página. Falta a terceira e a quarta página. Em algum momento da série. Ah, porque eu assisti esse episódio em espanhol, eu pude observar isso, mas não sei em que momento foi que isso aconteceu. Em algum momento da série, Florinda Mesa muda o jeito de falar da Chimotrúfia. O sotaque, a entonação, muda até a voz. Chespirito também faz o mesmo com o Chaveco, deixando ele menos rouco e mais com sua voz natural. Então, com o passar do tempo, os atores vão ficando tão à vontade interpretando os personagens, né, da turma do Chaveco, a Chimotrúfia, que eles vão ficando mais naturais. Vão forçando menos a voz. O Chespirito, na temporada, quando ele voltou com o Chompers em 80, né, o Chaveco, ele fazia muito rouco. Muito, muito rouco. Eu acho que forçava muito a garganta. Eu acho que foi por isso que ele acabou ficando rouco de verdade. A voz dele mudou muito de 83 para frente. E eu acho que é por causa do Chaveco. Né? Ele fazia. Que passou, Monte? Ele te mostrou, que passou? Então ele forçava muito a garganta para fazer essa voz. E assistindo esse episódio, em espanhol, eu observei que já não estava mais forçando, já era uma coisa mais natural. A voz dele era uma coisa mais natural, ele ainda fazia uma vozinha rouca, mas mais natural. E a Chimotrúfia, ela quando começou em 80, na temporada de 80, e foi levando esse jeito de falar com gíria, com sotaque. Ela tinha um jeito de falar como é que eu posso dizer? Do pobre mexicano, o jeito de falar do pobre mexicano, com as gírias, com as expressões, com as entonações. Que passou, Melique? Eu não sei imitar, porque eu não sou nativo, mas ela falava desse jeito. Ai, me pole. Enfim, eu aqui tentando imitar a Chimotruf. Ela fazia uma voz assim, até a temporada de 88 eu consigo lembrar dela fazendo essa voz, 87. E aí, de 87 para frente, ela vai ficando com a voz mais natural, a voz da Florinda Mesa mesmo. Ainda gasguita, né? Ainda falando errado, mas mudando a entonação e o jeito de falar. Então, eu não sei em que momento do programa, da obra, ela faz isso, mas ela faz. Ela muda a Chimotrúfia, ela molda a Chimotrúfia para ficar mais parecida com ela, para ela ficar mais à vontade para poder fazer. Muito bem. 1991, episódio 27. Chaves não quer tomar banho. Último episódio na vila. E aí a gente se despede deste palco de. Eita, será que eu vou me emocionar falando disso? Pelo amor de Deus. Cavalão de 38 anos. Não, se acalme, não vai chorar, não. Que doidice. Mas é isso. O último episódio na vila, que foi palco de quantas histórias, gente? De 1972 até 91, quase 20 anos. De tantas travessuras, né? De tantas situações, tantos personagens maravilhosos que pisaram naquele pátio. E Chaves não quer tomar banho, encerra um ciclo, né? Encerra-se um arco dessa história tão bonita que fez o X-Espírito ser o que é, que fez eu tá aqui agora gravando esse vídeo para vocês, que fez eu ter essa parede aqui atrás, belíssima, que desde, né, fazia tanto tempo que eu não gravava vídeo com essa parede, belíssima. Foi essa vila, foi esse cenário. E aí a gente se despede agora desse cenário. A partir de então, Chaves só vai ser gravado na escolinha. E como é a despedida da vila, também é a despedida
dos adultos da vila. Então, é o último episódio em que aparece Dona Florinda, é o último episódio em que aparece Dona Clotilde e é o último episódio em que aparece o Jaiminho Carteiro. A gente se despede. E aí, nesse episódio, eu pude observar também que a maquiagem do Jaiminho tá muito exagerada. Parece que ele levou umas duas porradas na cara, ou então a pressão dele tá 20/13 e a cara tá vermelha, vermelha, vermelha. Achei muito exagero essa maquiagem dele para uma despedida, né? Mas eu acho que ninguém ia saber que era a despedida do Jaiminho. Mas é isso. Despedida da vila, despedida de Dona Florinda, despedida de Dona Clotilde, despedida de Jaiminho Carteiro. Infelizmente. Se não me falha a memória, é 30 de setembro de 1991. É o episódio 27. Data marcante. O episódio seguinte, o episódio 28, 1991, episódio 28. Eu fico olhando assim pra ver a minutagem, pra ver se não tô demorando muito. Já tá com quase 1 hora de vídeo aqui. Chimoltrúfia e a atriz de TV. Volta o seu Lúcio. Então, o Chaveco já tinha voltado na trilogia do atentado ao delegado, mas o seu Lúcio e o hotel ainda não tinham voltado. E volta o seu Lúcio aqui, Chimoltrúfia e a atriz de TV, que é aquele episódio em que a Florinda Mesa faz 2 personagens nessa história. Ela faz a Chimoltrúfia e ela faz a Florinda Mesa, fazendo propaganda da novela Milagre e Magia, né? Passa cenas da novela, o pessoal confunde, né? Acha que a Chimoltrúfia é parecida com a Florinda Mesa. Então tem toda essa análise aí, essa intersemiótica, né? Essa análise aí semiótica entre as obras. Ficção, realidade. E o seu Lúcio volta e o hotel volta diferente, né? O hotel do seu Lúcio, que até então tinha desaparecido, porque a última vez tinha sido em 90, nós já estamos aqui na metade de 91, quase no finalzinho de 91. O hall do hotel muda. Nas temporadas anteriores, de 87 a 90, o hall do hotel era menorzinho, só tinha um sofá perto do elevador, né? Era o sofá de lado, uma escadaria, né? A escada para subir para os andares de cima e o elevador. Agora, a partir de agora, o hall ficou maior. O sofá que antes ficava de lado para a câmera fica todo aberto de frente para a câmera. Fica aberto, né? Ele fica todo de frente para a câmera. Então, deu uma aumentada no hall do hotel. Ficou mais bonito. Eu acho que é porque, como passou muito tempo sem gravar episódio no hotel, todo o cenário teve que ser refeito. E aí refizeram esse cenário e ficou bem bonitinho. Ficou bacaninha. O cenário do hall do hotel é alargado, ficando mais bonito. Estreia também o cenário do bar, lanchonete, que passa a ser recorrente nas temporadas seguintes, ficando até a temporada de 93. Nessa fase, o bar é administrado pela personagem da atriz Esperança Navarro. Pois é, a partir de 91, a partir desse episódio, Chimoltrúfia e a atriz de TV, aparece agora um cenário recorrente que é uma lanchonete, um barzinho. Muitas histórias se passam, pelo menos muitas cenas de episódios seguintes se passam nesse bar. Eles chamam de bar, mas parece mais um restaurantezinho, uma lanchonetezinha. E nessa época, quem era a administradora lá do lugar, a garçonete lá, era a atriz Esperança Navarro. Em histórias, em temporadas anteriores, em 87, teve algo parecido, mas era no meio da rua. Tinha uma banquinha e uma mocinha vendendo tacos na rua, que era até namoradinha do Chaveco, que era interpretado pela atriz Letícia Montanho. Então ela ficava vendendo tacos no meio da rua e era uma situação parecida. Só que em 91 não é mais no meio da rua, é dentro do bar e não é a Letícia Montanho, é a Esperança Navarro. Só que na temporada seguinte, né, mas eu já vou logo adiantando aqui, a Letícia Montanho volta. Aí eu adorei também ver ela de volta interpretando a mesma personagem. Adorei. Gosto dela. Mas, por enquanto, é a Esperança Navarro. Tudo bem. Nham, 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 nham. Vamos ver aqui. 1991, episódio 29. O Encontro das Duas Sogras, parte 1. A história do episódio 28, que é o da Chimoltrúfia de TV, se passa depois desse. Porque neste episódio 29 é mencionado que a Marujinha volta depois de um tempo sumida. Mas ela aparece normalmente no episódio 28. Então tem um erro de cronologia aqui. Vamos ver se vocês entendem. O episódio 28 é o episódio da Chimoltrúfia Atriz de TV. Que o pessoal confunde
Chimotrufi com a Florinda Mesa. Confunde não, né? Mas diz que ela é parecida. Nesse episódio 28, a Marujinha tá. Ela tá lá no hotel, ela fica vendo uma televisãozinha portátil porque ela quer assistir Milagre e Magia. Ela que fala, ela é uma das pessoas que fala pra Chimotrufi que ela parece com a Florinda. Então a Marujinha tá nesse episódio, ela aparece. No episódio seguinte, que é o episódio 29, que é o do Encontro das Duas Sogras, parte 1, a Marujinha aparece no hotel e é mencionado que ela fazia muito tempo que não aparecia, que ela estava sumida. Então, presume-se que a história do episódio 29, do Encontro das Duas Sogras, aconteceu antes do Chimotrufi e a atriz de TV. Ou então houve um salto de tempo muito grande entre o 28 e o 29, né? Ninguém sabe. Mas eu prefiro acreditar que o X-Espírito gravou primeiro o 29 do Encontro das Duas Sogras, mas exibiu primeiro o da Chimotrufi e a atriz de TV, para fazer a propaganda da novela da esposa, né? Da amaziada, porque a esposa ainda não era, né? Enfim. Continuando aqui. Quase uma hora já, bicho. Anabelle Gutierrez volta em nova participação especial. Então, nós temos o Encontro das Duas Sogras. Obviamente, nós temos aí a dona Agrimaldolina de volta, mas como participação especial. Ela já tinha aparecido, eu acho que era na temporada de 89, né? Uma saga de 4 episódios, é a saga mais comprida da obra do Chespirito, de 4 partes. Do programa Chespirito, né? Porque tem o Show Deve Continuar, que tem 6 partes. Mas eu acho que de tempo de tela é a saga mais comprida, porque cada parte 40 minutos, 4 partes. Então a Anabelle Gutierrez já tinha aparecido como participação especial, volta em 91 com participação especial. Ela ainda não tá no elenco fixo. Contracena mais uma vez com a Dona Cotinha, né? Com a Angelina Fernandes. Foi somente uma participação, uma pontinha. Ela não tá fixa ainda, ela não ficou de vez. E mais importante do que isso, de todo episódio, não tem como a gente deixar de mencionar, que o Edgar Vivar interpreta a própria mãe, a dona Eleutéria, que chama de dona Elefanta, né, na dublagem. No original é a dona Ramona, que eles brincam chamando de dona Ramona, que Ramon é presunto. Ramon é nome de gente, Ramon, com J, é presunto. Então, dona Ramona, presunto, dona presunta. O único caso em que Chespirito permite o uso de drag em sua obra. Então, é o único caso em que o Chespirito colocou um ator para se vestir de mulher. Não lembro nenhum outro sketch, nenhum outro episódio Chespirito permitir, nem de brincadeira. Só quando ele bota a peruca no próprio Edgar Vivar também, naquele episódio da espiando o relógio, né? Que o Ramon Valdez até fala que parece com a Luísa Carla. Mas não lembro de nenhum outro momento o X-Espírito permite drag. Claro, tem um episódio Não Se Enrugue, Couro Velho, que te quero pra tambor, que o ladrão, né, o Horácio Gomes, na verdade, era a Florinda Mesa, era o Horácio Gomes, mas em nenhum momento houve drag ali, em nenhum momento o Horácio vestiu roupa de mulher. A roupa era bem unissex, servia tanto pra mulher como pra homem. Ele botou só uma perucazinha e a máscara no final que ele tirou, né, o látex, então não houve drag ali. Então, a dona Eleutéria, esse episódio do Encontro das Duas Sogras, é o único caso na obra de Chespirito que houve isso, drag. Que ele travestiu um homem de mulher e fez uma personagem feminina. Não era nem gay, né? Era uma personagem mulher mesmo, mãe do Botijão. Eu acho que nenhum outro ator poderia ter, nenhuma outra atriz poderia ter feito esse personagem, senão ele mesmo. Ficou muito bom, ficou muito bem feito. Ela ainda aparece no episódio seguinte, né? Que é o Encontro das Duas Sogras, parte 2. E na temporada de 93 ela aparece de novo, que eu acabei de assistir também no episódio Perfume de Gardênia. E na temporada de 94 ela aparece de novo, se não me falha a memória também, no episódio das caixas de papelão. Então é uma personagem que recorrente, né? Uma participação recorrente. É importante lembrar, né, disso. 1991, episódio 31. Vamos ao teatro? Mais uma vez a dublagem chama o delegado de Delegado Rodrigues. Mais um erro da dublagem. A casa da Chimotrufi aparece um verde mais vivo. Eu fiquei notando que agora, a partir daqui, 90, 91, 92, a cor da casa da Chimotrufi vai mudando. Ora é azul, ora é verde. Eu não sei se é a iluminação, não sei se é a câmera, eu não sei se é realmente erro de continuidade, erro de cenografia. Mas, a partir de agora, o cenário da casa da Chimotrufi vai ficar oscilando. Ora é azul, ora é verde, ora é metade azul com verde, que eu também já vi, não lembro em que episódio, mas em cima é azul e embaixo é verde. Vai ficar mudando.
Eu acho bonito quando tá todo verdezinho. Verdezinho claro em cima, verdezinho escuro embaixo. Mas o azul também é bacana. Eu acho o verde mais final dos anos 90. Eu consigo associar mais ao final dos anos 90. Mas vai ficar mudando. 1991, episódio 35, Chaveco Mão Boba. Mais uma vez chama a Dona Cotinha de Dona Natita aqui. Foi só isso que eu anotei, besteira. Mas como eu falei, a dublagem fica alterando, né? Dona Ana Cotinha, Dona Natita, Dona Maricota Natita. Maricota Natita é bárbara, eu sempre vou dizer isso. E Cotinha é muito brasileiro. É show de bola. E para terminar, terminamos. 1991, episódio 38, Chaveco, tentativa de homicídio. Despedida de Angelines Fernandes. E é isso. O episódio 38 são disquetes, não é episódios de 40 minutos. E aí, nesse do Chaveco, tentativa de homicídio, Dona Cotinha sai de cena, infelizmente. A última aparição dela é na delegacia, nesse sketch, acusando o Chaveco de homicídio. E é isso, Dona Cotinha sai de cena, Angelines Fernandes se retira do elenco, primeiramente, no primeiro momento, só para tratar da saúde. Na temporada de 92 é mencionado que a Dona Cotinha estava internada, mas que depois voltaria. Então eu acho que a ideia era a Angelines voltar para o elenco depois que se recuperasse. Só que ela ficou meses internada. Notícias de jornal da época que eu tive acesso, né, que eu já postei uma vez, eu lembro que ela dizia que ela chegou a passar 3 meses internada. 3 meses, bicho, é muito tempo. E aí não voltou mais. Ela aproveitou e se aposentou. Então, ela saiu do elenco no final de 91 para cuidar da saúde e depois ela se aposentou. Uma aposentadoria justa, merecida, mas ela continuou vendo o elenco. Tem foto dela, por exemplo, indo assistir a peça 11 e 12. Tem foto dela de 93, eu acho. 93, a foto é de 93. Ela no palco, junto com o elenco da peça 11 e 12, junto com o elenco do X-Espírito. Ela com a Maria, com a Florinda, com o Moisés Soares. Então, é interessante saber, parar para pensar nisso, né? Que a Dona Cotinha nunca contracenou com o seu Cecílio. Dona Cotinha não chegou a conhecer o seu Cecílio. E nem chegou a conhecer o Moisés Soares, que eu acho que eles não contracenaram juntos na obra. Mas na foto eu acho que ele tá lá junto com ela. Então ela continuou saudável sim por um tempo, né? Mas ela só se aposentou. Se afastou do programa e foi cuidar da velhice dela, curtir as netas, enfim, até falecer em 25 de março de 1994. Mesmo dia e mês que a minha mãezinha querida faleceu também, 25 de março. Então, o sketch Tentativa de Homicídio é a despedida da Angelines Fernandes. Mas ao mesmo tempo que esse episódio tem uma despedida, esse episódio 38 tem um regresso, que é no sketch do Pancada Espelho, Espelho Meu. Volta a Dona Maria Esperança de Macho, a vizinha do Pancada, aquela vizinha que é a Florinda Mesa que interpreta. Como a Florinda Mesa tinha se retirado do elenco em 90, os sketches do Pancada não contavam com ela, né? Eram em outros lugares, era na delegacia, né, que tinha a delegada Justina, que era a Angelines que fazia. Enfim, era na casa, mas ela não aparecia. E aí, nesse último episódio da temporada de 91, que é o episódio 38, Espelho, Espelho Meu, que o Pancada quer se casar com ele mesmo, né? Se apaixonou por ele pelo reflexo do espelho. A Dona Maria Esperança de Macho, interpretada pela Florinda Mesa, volta. E eu acho ela uma graça, eu gosto muito dela também. E aí ela fica até a temporada seguinte. A gente se despede dela em 92. Ela some, não volta mais. Mas é isso. Terminei, eu acho que com 1 hora de vídeo, mais ou menos. Eu vez por outra tô olhando aqui o tempo. 1 hora, geralmente é o tempo médio que eu faço para um review mesmo de uma temporada. Espero que vocês tenham gostado das minhas impressões sobre as temporadas de 90 e 91 do programa X-Espírito. Se tem alguma coisa de que quem assistiu, até em espanhol, que quiser colocar nos comentários, comenta também para eu querer saber, para eu querer me informar, quero saber a opinião de vocês. Se for uma opinião boa. Se for falar que não gosta, não fala, pelo amor de Deus. Não venha falar mal de X-Espírito perto aqui de mim, não, do programa X-Espírito, porque senão eu vou endoidar, vou soltar os cachorros aqui. Viu? Então, ainda recomendo. Né, eu não dei meu saldo ainda, mas o saldo continua positivo. Eu esqueci de comentar isso, né? Mas eu falo agora. Continua tendo uma mistura de remakes com episódios inéditos.
Então você vê, por exemplo, o Chaveco, na temporada de 90 tem muita regravação, mas tem muito episódio inédito do Chaveco. 91, o Chaveco é todo inédito. O encontro das duas sogras, atentado ao delegado, vamos ao teatro. Essa tentativa de homicídio sketch não é regravação. Mas é quase tudo roteiro inédito. Então, regravação é Chaves. Se você for procurar coisa inédita de Chaves em 90 e 91, não vai achar porra nenhuma, não tem nada. Chapolin também não tem. Mas nem Doutor Chapatin, mas Chaveco continua sendo a menina dos olhos do Chespirito. A gente nota claramente que o Chespirito está depositando a sua preocupação no Los Caquitos, na turma do Chaveco. Então, Chaves ele já tocou foda-se há muito tempo, agora é só escolinha, a partir daí só vai ser escolinha, não vai ter mais vila, tá se despedindo. Ele fez uma despedida gradativa, né? Ele foi tirando o personagem aos poucos, ele foi fazendo um desmame do quadro. Primeiro despediu um cenário, depois despediu um personagem, depois despediu a vila. É uma coisa aos poucos, foi fazendo desmame. Então a gente vê que o Chaves não é mais a menina dos olhos do X-Espírito. A gente vê que tem muitos episódios inéditos da Turma do Chaveco, tanto em 90 como em 91. Então, sob esse espectro, sob essa perspectiva, eu digo que ainda vale a pena assistir. Vale. Se você não quiser assistir por isso, eu acho que vale a pena pelo aspecto histórico. É interessante conhecer a obra do Chespirito, ver. Dá tanta gastura, tanta pena quando eu vejo o fã brasileiro de Chaves detonando essa fase. Dá muita tristeza, bicho. Eu tô tendo o privilégio de acompanhar o Chespirito envelhecer na frente da TV, coisa que os latino-americanos tiveram a oportunidade na época e a gente não teve até hoje. Eu acho que nem vai ter, nunca. Então, eu ainda recomendo. 90 e 91 não são temporadas tão boas quanto as dos anos 80. 91 até que é. 91 é uma das minhas temporadas favoritas por não ter a Florinda Mesa em quase boa parte dela. E ter destaque para Maria Antonieta. Mas ainda não é tão boa quanto, por exemplo, 80 ou 81. A temporada de 81 com a Mão Valdez é perfeita. E a temporada inicial de 80, em que cada quadro tem só 5 minutos, também eu acho muito maravilhosa. Eu acho que 80 e 81 continuam sendo assim as minhas favoritas do programa. Mas 91 é muito boa, nesse tocante de não ter a Florinda, né? Mas quase tudo ser remake. Aliás, tudo ser remake na ausência dela. Mas ter episódios inéditos do Chaveco. Então, eu ainda recomendo demais. Recomendo demais. Você nunca vai dizer assim, não, gente, não assista. Nunca vai me ver dizendo isso. Não, gente, não assista, não é bom, pule. Porque eu nunca vou dizer isso. Eu não sou pago para defender o programa X-Espírito, eu tô falando isso como fã, como alguém que admira, ó, como alguém que tem um quarto todo entupido. Eu aqui, ó, na cabeceira, meu livrinho do Diário do Chaves, que tá aqui na cabeceira. Toda vida antes de dormir eu leio uma folhinha ou outra. Então, eu sempre vou defender, eu sempre vou curtir. Não vou. Claro, tem episódio bom, tem episódio ruim. É isso. Agora, só porque o cara tá velho, porque o cara tá barrigudo, ou porque a dublagem tá diferente, pra porra. Isso não é critério pra deixar de assistir. É o que eu acho, né? Tem gente idiota que. Enfim, não vou entrar no mérito disso. Não é. Tô me delogando mais. Mas temporada de 90, super recomendo que assista. Temporada de 91, super recomendo que assista. Minha nota, se eu fosse dar uma nota, eu daria acho que um 7. Nota 7. Nota 7. É isso daí. E é isso. Vou encerrar o vídeo para não ficar muito demorado. Agradecendo a todos aqueles que têm a paciência de me ouvir. Agora com esse microfonezinho novo aqui, minha mão também já tá ficando dormente tanto segurar o microfone. Mas eu acho melhor do que botar aqui na lapela. Vou deixar o Xpiropix aqui para quem quiser me ajudar a contribuir com alguma coisa. Estou passando aqui por uma situação muito delicada com a minha cachorrinha que está dodói e preciso de uma ajuda para começar o tratamento dela. Só um dos remédios dela é R$ 1.100, leishmaniose. Vou deixar aqui registrado, mas enfim, né? Como esse vídeo vai ficar no YouTube para sempre, então, né, daqui a 10 anos não vai ter mais isso. Mas vou deixar o Xpiropix para quem quiser ajudar, como sempre, para quem quiser incentivar, gravar mais conteúdo, enfim.
agradecendo demais, demais por vocês não desistirem de mim, para vocês continuarem aqui assistindo, ouvindo as besteiras que eu falo. Eu junto uma coisa com a outra. Eu já tinha vontade de maratonar o programa X Espírito e fazer review sobre o programa foi só um adendo, foi só a pedido de algumas pessoas, não muitas, mas de algumas pessoas. Mesmo se eu não fosse gravar esses vídeos, eu maratonaria do mesmo jeito. Agradeço demais a todos vocês que chegaram até aqui, me ouviram. Um beijo. E o texto do review da temporada de 92 já tá completo, mas não vou gravar agora, vou deixar mais pra frente. Vamos ver aí se daqui pro final do ano, se daqui pro final do ano vai estar em novembro, né? Ou se nas férias de janeiro de 2026 eu gravo pra postar também. E eu já tô terminando de assistir 93. Já tô começando a assistir o próximo episódio que eu vou assistir agora, já vai ser o primeiro, que é de 20 minutos. Porque o programa X-Espírito tem 40, mas no final do ano, quando ele estreia o programa Com Humor, o programa X-Espírito passa a ter 20 minutos. Eu vou assistir o primeiro de 20 minutos agora. Então é como se fosse um episódio de Chaves, 20 minutos. E aí, quando eu terminar, eu já faço as anotações também para gravar. Um beijo e até a próxima oportunidade.